Certos despertares vêm disfarçados de finais, e alguns dos começos mais poderosos estão escondidos nos últimos 5 minutos antes de dormir. Bem ali, entre o peso do dia e o silêncio da noite, toda a sua realidade se torna maleável. Isso não é uma metáfora, não é uma ilusão poética, é um portal, e a maioria das pessoas passa direto por ele toda santa noite. Elas levam para a cama seus medos, seus arrependimentos, suas decepções não ditas. Elas revivem discussões, preocupam-se com as contas, sentem a dor de não ter, de não ser, de não saber como. E, sem perceber, elas programam o amanhã com a energia de ontem. Mas você, esta noite, você se lembra de algo mais profundo. Você começa a reconquistar esse espaço sagrado. Neville Goddard chamou isso de estado análogo ao sono. Não é apenas uma técnica, é um momento de retorno. Um retorno ao eu criador. Um retorno à verdade de que todas as coisas são moldadas no silêncio antes de se manifestarem no som. Pouco antes de dormir, seu cérebro entra em um crepúsculo biológico. As ondas beta que o mantiveram no modo de sobrevivência começam a se dissolver, e em seu lugar, as ondas alfa e teta emergem, como o oceano se acalmando depois de uma tempestade. Nesse espaço, seu subconsciente, o verdadeiro construtor da sua realidade, está ouvindo, observando, esperando, não por esforço, mas por coerência. Bruce Lipton fala deste momento como o verdadeiro templo da transformação. É onde as crenças superam a genética. É onde a emoção esculpe novos caminhos neurológicos. Isso não é apenas teoria, é biologia. E, no entanto, por quantas noites você entregou este portal sagrado ao rolar da tela, às distrações, ao barulho interno? Você não está errado por isso. Você não é preguiçoso ou problemático. Você simplesmente não tinha consciência da magnitude deste momento invisível. Mas agora você tem. E a consciência é a chave. Este é o seu convite. Não para se esforçar mais. Não para visualizar com mais perfeição. Mas para terminar cada noite a partir da identidade daquele que já recebeu. Para deitar seu corpo não em exaustão, mas em alinhamento. Não com ansiedade, mas com reverência. Porque aquilo que você assume nesses 5 minutos finais se torna o projeto do seu amanhã. O mundo não responde ao seu esforço. Ele responde à sua frequência. E a frequência é escolhida, não conquistada. Então, esta noite, você para de deixar que o dia acabe com você. Você começa a terminar o dia com autoria consciente. Você escreve o próximo capítulo não com medo, mas com incorporação. Você sente, mesmo que apenas por um momento, o que significa ser aquele que já tem, aquele que já é. Este é o verdadeiro trabalho, silencioso, íntimo, invisível, mas inteiramente poderoso. Você não está apenas pegando no sono, você está dando ao seu subconsciente uma história para ele construir. E ele está ouvindo, sempre ouvindo. Existe uma estranha graça no reino do sono, uma graça que dobra o tempo. Quando você entra no estado análogo ao sono, é sats, com precisão emocional e clareza de identidade. Algo começa a mudar que a lógica não consegue explicar. A mente acredita em sequência. O coração sabe sobre espirais. E o subconsciente, quando movido corretamente, colapsa a distância por completo. Ele não pergunta quando ou como. Ele simplesmente pega a sua suposição dominante e começa a espelhá-la no mundo exterior. Não mais tarde, mas agora. De uma forma que faz 48 horas parecerem o cumprimento de uma profecia que você nem sabia que estava escrevendo. Neville Goddard entendia isso. Ele ensinava que o tempo não é uma barreira para a manifestação. A consciência é. A demora que você sente não é um sinal de que não está funcionando. É um reflexo da sua própria divisão interna. A parte de você que quer o resultado lutando contra a parte que, silenciosamente, duvida dele. Esperar por algo enquanto questiona se realmente virá é como plantar uma semente com uma mão e desenterrá-la com a outra. O universo não tem pressa, mas também não hesita. Ele responde precisamente ao seu estado, não aos seus desejos.
Quando você entra no estado de sono, carregando uma vibração coerente, quando seu corpo emocional, sua imagem mental e seu diálogo interno estão alinhados, você entra no mesmo espaço neurológico em que as crianças vivem naturalmente. Este é o estado teta, o lugar onde histórias se tornam identidades, onde crenças se formam como tinta se espalhando na água. É por isso que uma única noite alinhada às vezes pode fazer mais do que 30 dias de tentativas dispersas. Quando você impressiona o subconsciente na profundidade certa, os resultados parecem surgir do nada. Mas eles não vieram do nada. Eles vieram de você. E, no entanto, não é um truque. Não se trata de manifestar rápido. Trata-se de manifestar de forma limpa. Quanto mais clara a suposição, mais rápido o reflexo. Quanto mais puro o estado, menor a distância entre a visão interior e o fato externo. Não porque você forçou, mas porque não havia mais resistência. Quando você para de procurar por sinais, eles se multiplicam. Quando você para de se perguntar quando, o tempo começa a obedecê-lo. Então, esta noite, ao entrar nessa suave descida para o sono, lembre-se disto. Você não está entrando na inconsciência. Você está entrando no comando, não no controle, não na pressão, mas no comando, através da presença, da identidade, da certeza emocional. Se você fizer isso direito, as próximas 48 horas não serão comuns. Não porque o universo de repente o favoreceu, mas porque você finalmente se favoreceu com um estado ao qual ele pôde responder. E quando isso acontece, a realidade começa a se mover na velocidade da sua crença. Há um tipo de silêncio que entra no quarto antes de dormir. Mas nem todo silêncio é paz. Às vezes, ele está cheio de estática. As frustrações não ditas do dia. A decepção de que as coisas não mudaram rápido o suficiente. A sensação persistente de quase. E embora o corpo descanse, a energia não descansa. Ela se espalha pela noite como fumaça, preenchendo o espaço sagrado onde a criação deveria acontecer. Este é o resíduo emocional que distorce o seu sinal, mesmo quando a sua visualização parece perfeita. Você pode ter imaginado a cena do seu desejo, pode ter tentado sentir o desejo realizado, mas por baixo da superfície havia tensão. Havia um aperto no peito, uma urgência silenciosa dizendo: por favor, que isto funcione. Essa é a fratura. Porque o subconsciente nem recebe o que você espera. Ele recebe o que você é. E o ruído emocional fala mais alto do que as imagens mentais. Neville nunca disse para imaginar com pressão. Ele disse para assumir com sentimento. Sentimento não é força. Sentimento é ressonância. Não se trata de fingir que você não está frustrado. Trata-se de transmutar essa frustração antes de entrar no ato imaginal. Bruce Lipton ensina que o corpo responde à energia emocional como uma instrução. Se você vai para a cama carregando a vibração da falta, mesmo que envolta em imagens de abundância, seu corpo ainda ouve a falta. Suas células ainda codificam a lacuna. É por isso que a limpeza importa. Não como um ritual para controlar resultados, mas como um ato de higiene energética. Assim como você tomaria um banho antes de dormir para limpar o corpo físico, o corpo emocional precisa de espaço para se liberar, para suavizar, para zerar. Não para apagar o que aconteceu, mas para parar de arrastá-lo para a cena onde seu futuro está sendo esculpido. E assim, antes de entrar nesse estado imaginal, perceba o que você está carregando. É fome ou plenitude? É ressentimento ou reverência? É ruído ou certeza? Porque o que quer que você carregue irá colorir a visão. E a visão é o material com que o subconsciente constrói. Você não precisa ser perfeito. Não lhe é pedido para estar em alta vibração todas as noites. Mas você é convidado a se encontrar com honestidade e, então, escolher um novo estado. Você é convidado a deixar de lado o desespero que pergunta: por que ainda não? E, em vez disso, sussurrar: eu sei que está feito. Essa única mudança, por mais sutil que pareça, é a diferença entre perseguir um sonho e comandá-lo. Então,
Antes de tentar sentir o desejo realizado, abra espaço para que o sentimento pouse. Limpe a superfície. Respire através do resíduo. Deixe-o dissolver. Não porque você está tentando ser espiritual, mas porque a criação mais limpa vem de uma frequência sem distorções. E nessa clareza, até o silêncio se torna poder. Seu sono revela quem você acredita ser. Você nem pode enganar o subconsciente. Você não pode decorar um sistema de crenças com afirmações bonitas e esperar que a transformação aconteça. A identidade com a qual você adormece é a que molda energeticamente a realidade na qual você acorda. E enquanto a mente pode fingir, o corpo sabe. Ele sabe quando você ainda está carregando a identidade daquele que não tem, mesmo enquanto tenta imaginar a abundância. Ele sabe quando você está silenciosamente se desculpando por seus desejos. Ele sabe quando você não acredita verdadeiramente que já é seu. O subconsciente não responde ao que você diz. Ele responde ao que você aceita como sendo você mesmo. É por isso que a mudança mais importante não está na sua visão, mas na sua identificação. Não o que você quer, mas quem você acredita que é. Quando Neville Goddard falava de suposição, ele não se referia a um pensamento positivo vago. Ele se referia ao traje invisível que você veste no teatro do seu mundo interior. O Eu Sou, que colore cada uma das suas percepções. E antes de dormir, este Eu Sou se torna incrivelmente poderoso. Ele passa direto para o subconsciente como um comando sussurrado ao arquiteto do seu futuro. Então a questão não é, estou fazendo a técnica certa? A questão é, quem estou sendo ao entrar no sono? Você é a versão de si mesmo que ainda espera se tornar? Ou aquele que já é, calmamente, inabalavelmente, já lá? Quando você muda de identidade, todo o resto acompanha. Talvez não instantaneamente, mas inevitavelmente. E aqui a simplicidade se torna sagrada. Antes de dormir, que a última frase que você respire seja uma declaração da sua identidade escolhida. Não em voz alta, não de forma performática, mas suavemente, como uma promessa sagrada. Eu já sou livre, eu já sou escolhido, eu já sou aquele que vive esta vida. Sussurre, não é para convencer, mas para lembrar. Deixe que se assente em seu peito, não como uma declaração para o mundo, mas como um sinal para o seu eu. O eu por baixo dos papéis, o eu por baixo da história. Neste espaço, você não está roteirizando para obter algo. Você está roteirizando para se tornar algo. Para se tornar a correspondência energética da realidade que já existe em uma forma superior. E quando você descansa a partir dessa identidade, não na necessidade, mas na certeza, o subconsciente recebe um tipo diferente de ordem. Uma que não pede, mas declara. Uma que não busca, mas incorpora. E a incorporação sempre ofusca o esforço. O sono, então, não se torna uma fuga, mas uma incorporação. Não uma desconexão, mas um alinhamento. Não um fim, mas uma transmissão. No momento em que o corpo se solta, a verdadeira identidade assume o controle. E essa identidade está moldando sua vida ou com confusão, ou com clareza. De qualquer forma, ela está sempre moldando. Escolha com cuidado. Escolha com gentileza e deixe quem você é guiar o caminho. Antes de continuarmos, pause por um instante. Se algo dentro de você está começando a mudar, mesmo que ligeiramente, então você vai querer conferir o comentário fixado. Há algo lá esperando por você. Não informação, confirmação. Um lembrete do que você já sabe, mas talvez ainda não tenha reivindicado por completo. Reserve um momento. Depois, volte. Porque o que vamos explorar a seguir vai encontrá-lo em uma frequência totalmente nova. A imaginação não é passiva. Ela é o útero da sua realidade. Mas há uma distorção sutil que dilui seu poder. Uma forma de visualizar que parece bonita, mas não cria movimento. É quando você vê a vida que deseja como um filme distante. Uma cena se desenrolando. Mas não uma em que você está dentro. Não uma que você está vivendo.
Você se torna o espectador, o observador, aquele que ainda espera para entrar em cena. E nessa lacuna, a manifestação desacelera, porque o subconsciente não pode realizar o que você não incorpora plenamente. Neville Goddard foi preciso. Ele ensinou a entrar na cena como se fosse real agora, não como se estivesse sonhando com ela, mas como se estivesse se lembrando dela. A diferença é vibracional. Quando você se observa em uma vida perfeita, está afirmando que ela ainda não é sua. Você a está colocando em uma tela que diz, talvez um dia. Mas quando você fecha os olhos e sente a cama sob você se transformar no colchão da sua nova casa, quando ouve a voz de um ente querido comemorando seu sucesso, quando estica os dedos e sente as chaves do carro que escolheu, você não está visualizando. Você está se realocando. É isso que torna o sono tão potente. Seu corpo já está se soltando. Seus pensamentos já estão desacelerando. E nesse limiar, o que você sente se torna um comando. Quanto mais sensorial, mais eficaz. Qual é o cheiro do ar nessa realidade? Que horas do dia são? O que você está vestindo? Qual é a sua postura corporal nessa cena? Isso não são distrações, são códigos. Porque o subconsciente não fala em lógica. Ele fala em símbolos, em sentidos, em sensação. E a outra verdade. Quanto mais natural a cena parecer, mais rápido ela é impressa. Não grandiosa, não exagerada, mas profundamente pessoal. Uma conversa, um gesto, um sorriso, um momento. Não de desejo, mas de já ser. Você não está assistindo acontecer. Você é aquele para quem está acontecendo. E essa mudança, sutil, mas absoluta, é o que colapsa a lacuna entre a imaginação e a incorporação. Quando você vive a cena por dentro, seu sistema nervoso acredita nela. Seu coração começa a bater no ritmo da realidade que você assumiu. Seu cérebro se reconecta. Seu corpo se calibra. Seu campo se expande. E o universo, obediente e inteligente, começa a ecoar essa frequência de volta de maneiras que sua mente lógica jamais poderia prever. Não se trata de fazer perfeitamente. Trata-se de tornar real. Não performático, mas imersivo. Não como uma técnica para manifestar, mas como um ritual para se lembrar de quem você já é. E quando você dorme dentro dessa verdade, você acorda em um mundo diferente. Não porque ele mudou, mas porque você mudou, de dentro para fora, do sonho para a forma. A imaginação não é passiva. Ela é o útero da sua realidade. Mas há uma distorção sutil que dilui seu poder. Uma forma de visualizar que parece bonita, mas não cria movimento. É quando você vê a vida que deseja como um filme distante, uma cena se desenrolando, mas não uma em que você está dentro, não uma que você está vivendo. Você se torna o espectador, o observador, aquele que ainda espera para entrar em cena. E nessa lacuna, a manifestação desacelera, porque o subconsciente não pode realizar o que você não incorpora plenamente. Neville Goddard foi preciso. Ele ensinou a entrar na cena como se fosse real agora. Não como se estivesse sonhando com ela, mas como se estivesse se lembrando dela. A diferença é vibracional. Quando você se observa em uma vida perfeita, está afirmando que ela ainda não é sua. Você a está colocando em uma tela que diz, talvez um dia. Mas quando você fecha os olhos e sente a cama sob você se transformar no colchão da sua nova casa, quando ouve a voz de um ente querido comemorando seu sucesso, quando estica os dedos e sente as chaves do carro que escolheu, você não está visualizando. Você está se realocando. É isso que torna o sono tão potente. Seu corpo já está se soltando. Seus pensamentos já estão desacelerando. E nesse limiar, o que você sente se torna um comando. Quanto mais sensorial, mais eficaz. Qual é o cheiro do ar nessa realidade? Que horas do dia são? O que você está vestindo? Qual é a sua postura corporal nessa cena? Isso não são distrações, são códigos. Porque o subconsciente não fala em lógica, ele fala em símbolos, em sentidos, em sensação. E a outra verdade: quanto mais natural a cena parecer, mais rápido ela é impressa. Não grandiosa,
não exagerada, mas profundamente pessoal. Uma conversa, um gesto, um sorriso, um momento. Não de desejo, mas de já ser. Você não está assistindo acontecer. Você é aquele para quem está acontecendo. E essa mudança, sutil, mas absoluta, é o que colapsa a lacuna entre a imaginação e a incorporação. Quando você vive a cena por dentro, seu sistema nervoso acredita nela. Seu coração começa a bater no ritmo da realidade que você assumiu. Seu cérebro se reconecta. Seu corpo se calibra. Seu campo se expande. E o universo, obediente e inteligente, começa a ecoar essa frequência de volta de maneiras que sua mente lógica jamais poderia prever. Não se trata de fazer perfeitamente. Trata-se de tornar real. Não performático, mas imersivo. Não como uma técnica para manifestar, mas como um ritual para se lembrar de quem você já é. E quando você dorme dentro dessa verdade, você acorda em um mundo diferente. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. De dentro para fora, do sonho para a forma. Não é apenas a cena visual que molda o seu futuro, é o eco que a segue. Os pensamentos finais, as frases silenciosas, a voz interior que permanece depois que seus olhos se fecham. E para muitos, essa voz desfaz tudo o que a imaginação acabou de tentar construir. Eles veem a cena, sentem a alegria, mas então, enquanto o corpo relaxa, outra voz se insinua, um sussurro que diz: e se não acontecer? Um murmúrio de dúvida, uma negociação silenciosa, um reflexo do antigo eu questionando o novo. Este ciclo é sutil. Ele nigrita. Nem sempre se anuncia com medo. Às vezes soa como lógica, como preparação, como realismo. Mas o que realmente é resistência vestindo o traje da cautela. E quando você permite que essa voz seja a última a falar antes de dormir, você está lhe dando o microfone que fala direto com o seu subconsciente. Você não está apenas sonhando com uma nova vida, você está reforçando a antiga crença de que ela ainda está distante. Neville Goddard falava frequentemente sobre persistência na suposição, mas essa persistência não é esforço. É fidelidade emocional. É permanecer leal à nova identidade, mesmo quando a antiga tenta se defender. O subconsciente ouve com mais atenção quando a mente consciente se desvanece. Portanto, aqueles últimos momentos, os que a maioria das pessoas trata com casualidade, tornam-se o ponto de programação mais profundo. E se você permitir que a contradição se infiltre, ela se torna o projeto. É aqui que o poder de uma única frase pode mudar tudo. Uma frase que não é negociação, mas declaração. Uma frase que você deixa assentar pouco antes de adormecer. Não forçada, não repetida em pânico, mas escolhida, clara, firme, como uma âncora. Já é meu, eu já sou isso. Esta é a minha vida agora. E então, silêncio. Deixe a afirmação pousar como névoa sobre águas calmas. Deixe-a encerrar o dia. Deixe-a fechar a porta. Você não está fazendo isso para convencer ninguém. Você está fazendo isso para condicionar o seu próprio campo, para manter um tom, uma vibração, uma ressonância, para que ao entrar no sono, a última impressão não seja medo, mas realização, não preocupação, mas incorporação. E essa última impressão, ininterrupta, torna-se a semente que cresce no escuro, não porque você exigiu, mas porque você confiou. O subconsciente não precisa de complexidade, precisa de clareza. Não precisa de repetição nascida da ansiedade. Precisa de uma frequência à qual você retorna sem hesitar. E a maneira mais fácil de manter essa frequência é escolher um pensamento final que pareça verdade. Não esperança, não anseio. Apenas verdade. O tipo de verdade que nem precisa gritar porque já sabe. E quando essa verdade se torna sua palavra final, o dia seguinte começa a espelhá-la, silenciosamente, fielmente, sem esforço, porque o comando já foi dado. Imaginação sem emoção é decoração, uma imagem agradável, uma cena esperançosa, mas não move o subconsciente.
não altera o campo. A frase mais repetida de Neville Goddard, "O sentimento é o segredo", nunca foi sobre positividade vaga. Foi sobre ressonância emocional precisa. O tipo de emoção que reconfigura a crença, que reprograma a biologia, que funde a visão interior com a manifestação exterior. A ciência agora alcançou essa verdade antiga. O trabalho de Bruce Lipton em biologia comportamental mostra que o corpo não espera pelo evento para responder. Ele responde ao sinal emocional. E quando essa intensidade emocional é combinada com imagens claras, a codificação neural se aprofunda. O cérebro começa a perceber a experiência imaginada como se fosse real. Os hormônios mudam. As células se recalibram. A identidade começa a se transformar de pensamento em incorporação. Mas não se trata de forçar grandes sentimentos. Trata-se de evocar os sentimentos certos, aqueles que correspondem ao estado que você está escolhendo. Não desespero, não esperança, não urgência, mas certeza, gratidão, alívio, alegria que parece tão real que deixa um rastro em seu sistema nervoso. Seu subconsciente não está pedindo drama, está pedindo verdade, verdade sentida. Há uma razão pela qual os iniciados da antiguidade praticavam a alquimia emocional. Eles sabiam que a linguagem do divino não era falada, era sentida. Eles entravam em templos de sonhos não apenas para visualizar resultados, mas para se fundir com a vibração de já ter, porque a emoção é o que carimba a cena no subconsciente. Sem ela, a visão se desvanece. Com ela, a visão respira. Então, esta noite, enquanto seu corpo amolece e sua respiração se aprofunda, você não está realizando um ritual, você está entrando em comunhão, com uma versão de si mesmo que já existe em plena floração. E a emoção que você sente é a ponte, não é fantasia, é frequência. E a frequência é a verdadeira assinatura da manifestação. Sinta como se já fosse memória. Deixe a alegria ser casual, não inflada. Deixe o alívio ser sutil, não exagerado. Deixe que o envolva como uma corrente morna o puxando para o sono. Você não está pedindo nada. Você está se lembrando do que já é verdade. E nessa lembrança, todo o seu campo começa a se adaptar. A realidade começa a se curvar em direção à cena, não porque você a comandou, mas porque você a sentiu. Profundamente, naturalmente, inabalavelmente. E quando você dorme nessa intensidade, não teatral, mas real, você planta uma semente que não precisa de mais convencimento. Ela tem tudo o que precisa para crescer. E começa, silenciosamente, imediatamente, de dentro para fora. Os sonhos não são apenas fragmentos aleatórios do subconsciente. São ecos da energia que você cultivou em silêncio. O que você sente, incorpora e assume antes de dormir. Muitas vezes aparece não apenas em seus sonhos, mas nos eventos que se seguem. Não porque o sonho causou isso, mas porque o seu estado antes de dormir se tornou a frequência dominante que seu mundo começou a refletir. Esta é a ponte do sono, uma passagem metafísica entre a certeza interior e a confirmação exterior. E não funciona pela força, funciona pela coerência. Existem histórias de pessoas que sonham com encontros, ganhos inesperados, reconciliações, e acordam para encontrar essas experiências se desenrolando, quase assustadoramente nos dias seguintes. Não como coincidência, mas como resposta. O sonho não foi uma previsão, foi uma prévia. O subconsciente, não filtrado pela resistência da vigília, mostra a você o que você começou a assumir verdadeiramente. Ele revela com o que você agora está alinhado. Não porque você o perseguiu, mas porque você se tornou isso. Neville chamou isso de ponte de incidentes. O caminho natural, muitas vezes não rastreável, pelo qual sua suposição se torna visível. Não é linear, não é lógico, mas é exato. No momento em que seu mundo interior se estabiliza em uma nova identidade, o mundo externo se reorganiza para corresponder a ele. Não porque você calculou os passos, mas porque os passos foram ativados pelo estado.
A ponte do sono funciona melhor quando você libera a necessidade de controlar o como. Quando você simplesmente adormece no sentimento do desejo realizado e deixa o subconsciente assumir. O que você vê nos sonhos pode ser simbólico ou direto. Não importa. O que importa é que você sinta a convergência. Você sinta a mudança. Você acorda não com perguntas, mas com uma sensação de inevitabilidade. Uma certeza suave de que algo foi posto em movimento. E esse sentimento não é ilusão, é alinhamento. É o resultado de uma noite em que seu estado final não foi confusão, mas clareza. É assim que as linhas do tempo colapsam, não por pressão, mas por um alinhamento tão preciso que os antigos caminhos se dissolvem. A espera se dissolve, a necessidade se dissolve. O que resta é o desdobramento, gentil, inesperado, exato, porque o sono não apenas descansou seu corpo, ele entregou a mensagem ao campo. E o campo nunca esquece. Ele responde, sempre, à profundidade do seu tornar-se. Quando você trata sua cama não como uma fuga, mas como uma ponte, tudo muda. Você começa a sentir o quão profundamente o invisível está moldando o visível. Como os sonhos não são distrações, são confirmações. E como uma única noite, alinhada com a verdade emocional, pode fazer mais do que anos de esforço disperso. Porque quando o subconsciente aceita um novo comando, a realidade o segue. E o caminho se revela, muitas vezes, enquanto você ainda está dormindo. A sabotagem espiritual de apenas ter esperança, em vez de incorporar. A esperança pode ser um começo gentil, mas não é a energia que remodela a realidade. A esperança muitas vezes carrega em si a vibração da ausência. Ela diz, eu gostaria. Ela sussurra, talvez um dia. E embora possa parecer reconfortante na superfície, muitas vezes está enraizada na crença de que você ainda está separado do que deseja. Esta é a sabotagem escondida dentro da linguagem espiritual que parece amável, mas sutilmente afirma a falta. Você não deve ter esperança em sua nova realidade. Você deve vesti-la, habitá-la, descansar dentro dela como se fosse sua pele. Neville Goddard deixou a distinção clara. Você deve viver a partir do fim, não em direção a ele. Não se trata de se forçar a acreditar. Trata-se de escolher sentir como se o resultado já fosse seu, mesmo que nada no mundo exterior tenha mudado. Especialmente então, porque é quando a mudança interior se torna mais poderosa. A incorporação não é uma performance, é uma escolha de frequência. É a decisão silenciosa e invisível de deixar sua assinatura emocional corresponder à vida que você declarou como real. E isso importa mais à noite, porque à noite você está retornando à fonte. Você não está mais na lógica do dia. Você está no projeto vibracional da criação. E se você adormece com esperança, se perguntando, desejando, você reforça a lacuna. Mas se você adormece pleno, alinhado, descansando na energia do já é, você colapsa a lacuna. Você substitui a pergunta pela incorporação. E a incorporação é a única linguagem que o subconsciente entende plenamente. Não se trata de repetir afirmações sem sentimento. Trata-se de instalar âncoras emocionais. Pequenos momentos que parecem, claro que é meu, claro que é quem eu sou agora. Isso não são palavras, são frequências. E quanto mais você retorna a elas, especialmente nos últimos 5 minutos antes de dormir, mais seu campo se adapta. Sua identidade se estabiliza. E a manifestação não se torna um evento, mas um reflexo. Abandone a esperança que diz, eu preciso que isso aconteça para me sentir inteiro. E entre na certeza que sussurra, eu sou inteiro. E por isso está acontecendo. Essa mudança é sutil, mas muda tudo. Transforma o estado interior de busca para a lembrança, de esforço para a facilidade. E essa facilidade não é preguiça, é autoridade. O tipo que não vem do controle, mas do alinhamento. Você não precisa esperar, você não precisa provar, você só precisa se tornar. Não mais alto, não mais rápido, apenas mais claramente. E quando você incorpora o fim,
Mesmo em silêncio, mesmo por um momento, você envia uma mensagem por todo o seu ser. Já está feito. E o universo, sempre preciso, sempre fiel, começa a responder a esse sinal em forma. Não como um presente, mas como um espelho. Porque você não pediu por isso. Você se tornou isso. No silêncio antes de dormir, iniciados antigos e a ciência moderna se encontram. Isso não é uma rotina, é uma passagem sagrada. O primeiro passo é liberar. Deixe ir o resíduo emocional. Expire o peso do dia. Não para apagá-lo, mas para impedi-lo de roteirizar seu amanhã. Limpe o espaço para que a criação possa entrar limpa. Depois, ensaie. Entre na cena escolhida. Não como um observador, mas de dentro. Neville ensinou isso vividamente. Sinta como se fosse real. Não um dia, mas agora. Torne-a sensorial. Torne-a simples. Um toque, uma palavra, um vislumbre da vida já vivida. Finalmente descanse. Solte completamente. Não como fuga, mas como entrega. A pesquisa de Bruce Lipton mostra que o subconsciente absorve mais profundamente quando o corpo está relaxado. O poder não está em se apegar. Está em confiar que a impressão foi feita. Este ritual, liberar, ensaiar, descansar, funde clareza emocional com comando subconsciente. Não é performance, é presença. E quando feito com sinceridade, seu sono se torna transmissão. A nova identidade começa a se enraizar. Não com pressão, com precisão, silenciosamente, poderosamente, como sempre foi. A manifestação não é sobre tempo, é sobre alinhamento. Quando o subconsciente recebe um sinal claro e não diluído, a mudança começa instantaneamente. Neville ensinou que a suposição, não a repetição, cria a realidade. Uma noite de coerência emocional e imaginal carrega mais poder do que 30 dias de tentativas. O trabalho de Bruce Lipton afirma isso. O corpo responde à intensidade e à crença, não à duração. Como um GPS travando em um destino, uma vez que seu estado está definido, o caminho se desdobra. O sono se torna o catalisador, não através do esforço, mas da entrega. Algumas mudanças não precisam de mais tempo. Elas precisam de uma noite em que quem você é corresponda ao que você escolheu, completamente, silenciosamente, poderosamente. Durma como se já estivesse feito, porque seu subconsciente está sempre ouvindo. A manifestação flui da identidade, nem do esforço. Os momentos antes de dormir são os mais receptivos, onde seu verdadeiro estado é impresso no subconsciente. Neville Goddard ensinou que a suposição se torna fato. Bruce Lipton mostrou que a crença molda a biologia. Juntos, eles revelam que sua realidade reflete quem você é enquanto adormece. Torne esses minutos finais sagrados, não como um pensamento posterior, mas como o início de sua nova vida. Sua cama se torna um lugar de alinhamento, onde você libera a falta e incorpora o ter. Quando você fecha os olhos nessa certeza, você não adormece, você desperta para a criação. Se esta mensagem ressoa com você, há algo importante esperando no comentário fixado. Reserve um momento para ver o que está lá. Pode mudar para sempre a maneira como você termina seu dia.